Olá, tudo bem com vocês? Prometi que eu não ia sumir, né? Espero que vocês também não. Tô aqui tomando um chazinho de gengibre, né, com alecrim. O cafezinho também vai bem, né? Então hoje eu queria meditar com vocês, né, a respeito de algo muito interessante, muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde nós vimos tantas coisas ruins acontecerem, né, tristes acontecerem. E eu queria falar com você sobre salvação, né? E partindo do pressuposto que nós somos seres eternos. Esse é o ponto. Você crê que você é eterno? Sim, Bruno, eu creio que eu sou eterno. Então, a partir dessa informação, você deve pensar que a eternidade, ela é algo que vai para além deste mundo, né? Porque nós não somos eternos aqui, né? Agora mesmo estava dando uma volta, né, de carro, andando à toa. E meditando e pensando assim, que eu poderia andar a cidade toda, poderia andar o mundo todo, que eu não encontraria meu pai aqui, né? Pois ele não está mais aqui. Isso é um pensamento que nos leva a outros pensamentos, né? A outras meditações, né? Aonde ele está? Eu creio que ele está na eternidade. E muitos dizem assim, mas você crê em céu, você crê em salvação? E se não existir? Bom, se não existir, eu vou morrer e deixar de existir. Mas eu pergunto para a pessoa que me faz essa pergunta: e se existir? Né? Nós temos vivido para a eternidade ou nós temos vivido apenas para este mundo? E aquele que veio nos salvar, se você lê os evangelhos, e eu te digo, meu amigo, leia os evangelhos, leia aquilo que Jesus disse. Jesus diz muito sobre isso, sobre o reino. Ele disse para Pilatos: o meu reino é eterno, não é deste mundo. Ele disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajunteis tesouros no céu, onde os ladrões não minam e não roubam. Ele conta aquela parábola daquele homem que juntou, né, fez mais celeiros para guardar os seus grãos, e ele dizia: agora eu estou tranquilo. E ele fala para ele, Deus fala para ele: louco, essa noite pedirão a sua alma. E aí, no final dessa parábola, ele diz: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu vejo as pessoas muito mais preocupadas com o externo, né, do que com o interno. Muito mais preocupada com a casca do que com o recheio. E Jesus fala sobre isso também, que as pessoas eram como sepulcros caiados, né? Você vai no cemitério, você vê aquelas lápides lindas, mas por dentro o que tem? O mesmo que tem em qualquer outro lugar que não tenha uma lápide bonita. Nós somos passageiros neste mundo, logo não devemos viver neste mundo como se fôssemos eternos. Somos passageiros. Mesmo se eu buscar riquezas, eu vou ser passageiro. Se eu não buscar, eu vou ser passageiro. Isso é um fato. A morte nos diz isso, né? E muitos veem essa pregação, essa meditação com tristeza, né? Mas nós não devemos ver isso com tristeza, nós devemos ver com alegria, porque nós somos salvos desta morte. Há algo que nos espera para a eternidade. E aqui muitos fazem confusão, né, com a questão da salvação. Por quê? Porque uns pregam, né, uns dizem de um jeito parecendo que Deus é bonzinho, né? Não, ele é bonzinho. Chegar lá na hora, ele deixa você entrar. Todo mundo vai para o céu, né? Você já deve ter ouvido
pessoas dizendo isso. Não, todo mundo vai para o céu. Já ouviu? Então. E eu já ouvi também aqueles mais duros, e aí já pregam um Deus mau. Ninguém vai para o céu. Tá pensando que aqui é bagunçado? Não é não. Ninguém vai para o céu. Então um Deus mau, né? Não, ninguém vai entrar. Né? E aí quando você vai para a palavra, para o evangelho, e eu estava meditando nisso esses dias agora, esses dias mesmo, né? Antes da gente estar aqui junto hoje, sobre algo interessante. A palavra fala que a porta é estreita, então não vai entrar muita gente, né? Isso é um pensamento. Que se a porta que leva para o céu é estreita, você há de convir comigo que numa porta estreita passa menos do que numa larga. E fala que a que leva para o inferno é larga. Beleza. Só que a mesma palavra que diz isso, diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso. Mas espera aí. Se Deus é gracioso, se Deus é misericordioso, por que a porta é estreita? Será que Deus não quer que as pessoas vão para o céu? Então Deus entrou em contradição e eu comecei a meditar nisso. E é aqui que muitos fazem confusão, porque muitos acham que a salvação ela é conquistada, né? Que a salvação ela é compra. Eu vou comprar minha salvação. E muitos fizeram isso no passado, né? E ainda fazem, né? Vendem a salvação. Mas é estranho, né? As pessoas vendem a salvação dizendo para outra que ela tem que dar dinheiro ou dar um bem para ela ter um terreno no céu. Como que você compra algo espiritual com algo físico? Eu não entendo, né? Não sei como que é essa conta aí não, né? Esse dinheiro não tem valor algum lá, né? Então eu compro minha salvação. E aí você vê também pessoas dizendo, eu não vou para o céu, eu não mereço ir para o céu, né? Eu não mereço, eu não fiz por merecer, eu sou um pecador. Eu quero dizer para essas pessoas que se você tiver um pensamento achando que no céu não vai entrar pecador, não vai entrar ninguém. Aí não vai ninguém para o céu. Porque todos nós somos pecadores. Ué, Bruno, se todos nós somos pecadores, quem vai para o céu? É aí que eu quero entrar com você. E aí eu quero dar um exemplo. Eu quero falar com você, um pedacinho de gengibre. Eu quero falar com você sobre algo que você vai entender. Jesus usava muito parábolas e eu quero usar com você agora uma história. Você tem uma dívida, né? Que você não pode pagar. Você não tem condições de pagar aquela dívida, mas você deve, você tem que pagar. Se você não pagar, a sua vida vai ser um pagamento. Beleza? É isso. Todos nós temos essa dívida. Todos. E ninguém consegue pagar. Então ninguém vai para o céu porque merece ir para o céu. É o contrário, né? Não é isso. É o contrário. Pelo contrário, né? São pecadores que vão para o céu. Mas como, Bruno? Eu vou te explicar. Você tem uma dívida que é impagável. Você não consegue pagar. Vem alguém que tem condições de pagar a dívida e diz, eu pago a dívida. É isso, a salvação é isso, é um resgate, é um pagamento, entendeu? Só que tem um ponto aí que quase ninguém fala nele, né? Que eu quero abordar com você. Primeiro, a salvação ela é individual. Ela é individual. Jesus pagou o preço por todos. Deus amou o mundo, todos. Só que, e a salvação ela é de graça. Deus não quer nada de você, ela é de graça. Só que você precisa querer. Entra na vontade, entra na escolha. Você precisa querer, né? Assim como na dívida, se você falar, não, eu não devo. Assim como muita gente acha que não é pecador, ou acha que Deus nem existe. Então como que essas pessoas vão ser salvas se elas não creem na salvação, se elas acham que nem precisam ser salvas? Não, eu não devo. Mas se você não pagar, quando você morrer, você vai ter que ficar o resto da vida pagando. Não, eu não devo. Então são aquelas pessoas que
Elas acham que Deus não existe, que ela não deve nada, e aí o céu é aqui, e vamos tocar aqui mesmo. É uma escolha dela. Bruno, então o que eu preciso para ser salvo? Você precisa apenas querer. Mas para você querer algo, no exemplo da dívida, para você querer que alguém pague sua dívida, primeiro você precisa ter consciência de que você deve, não é? Então a primeira coisa que acontece é você tem consciência de que você é pecador. Eu vejo muita gente falando assim, você é muito precioso, porque você foi compro com preço de sangue. Eu até concordo, mas eu vejo por outro lado, era tanto pecado, eu era tão miserável, né, que teve que um inocente morrer por mim, porque era tanto pecado, era tanta coisa ruim. Então a questão para ir para o céu não é que você, quando aceita o resgate, você para de pecar, você vira um santo, um monge, não. Você vai continuar pecando, vai continuar lutando contra o pecado. Talvez minutos antes de você morrer, você acabou de cometer um pecado. A questão não é em quem comete pecado, em quem não comete, ou em quem merece para o céu, quem não merece, ou em quem comprou a sua salvação. Não, não é isso. Deus não quer seu dinheiro, entendeu? E nem quer te obrigar a fazer uma coisa que você não quer, não. Quem quer te prender é o diabo. Deus quer você livre. Você é livre até para ir para o inferno. Não quero ir para o céu, então tem um inferno. Então você é livre. E nessa liberdade que você vai escolher espontaneamente, você vai reconhecer, nossa, como eu sou pecador, como eu preciso desse resgate, como eu quero a eternidade. E você começa a virar a chave na sua vida, começa a viver em torno disso. Você começa a desenvolver a sua salvação, você começa a ser uma pessoa mais espiritual e menos material, começa a amar mais, e aí você começa a ter os frutos dessa escolha. Eu me alonguei um pouco, né? Me perdoem, mas é porque é um assunto que envolve um pouquinho de tempo, tá? Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado, comentem aí embaixo, curtam o vídeo, isso aí ajuda mais pessoas a verem o vídeo, tá? Que Deus abençoe vocês, foi muito bom estar aqui. Se vocês não sumirem, eu também não sumirei. Um grande abraço.